como nós já vimos na questão da opção do Simples Nacional, né, que para eu me enquadrar no Simples Nacional não basta eu constituir a empresa, eu tenho que acessar o site da Receita Federal, lá no portal do Simples Nacional, e fazer a solicitação do enquadramento. Depois que eu faço a solicitação do enquadramento, a Receita Federal, o Estado e o município vão fazer um rastreamento de toda a minha situação cadastral, situação tributária, né, situação, né, em todas as esferas. Se eu tiver totalmente ok, se eu não tenha nenhuma pendência nas três esferas, né, nos diversos órgãos das três esferas de governo, aí eu sou validado no Simples Nacional. Automaticamente vai ser aceito. Se tiver alguma pendência, eu tenho o prazo, né, decadencial, que nós já vimos, né, que hoje, pela lei, é 30 dias após a última inscrição deferida e, no máximo, 60 dias após o registro do CNPJ. Isso a partir de 1º de janeiro de 2020. Excepcionalmente, em 2020, esse prazo de 60 dias permanece 180, né? Por causa da pandemia, foi feita uma resolução do Comitê Gestor, permitindo que seja 180 dias após a liberação do CNPJ, né? O cadastro do CNPJ. Isso tudo é para facilitar, porque a Receita Federal e os órgãos ainda não voltaram 100% no presencial. Então, tem uma certa dificuldade de análise, de avaliação de alguns casos, então eles resolveram ampliar o prazo, que até 2019 era 180 dias. Baixou para 60, mas voltou para os 180. Né? Isso tudo é uma evolução ainda do processo do REDSIM, né? Que é a Rede de Simplificação do Cadastro, que a constituição de empresa seja em até 48 horas no máximo. Né, que você tenha tudo eletronicamente para que você receba em no máximo 48 horas. Isso vai ser mais difícil para municípios que não têm um sistema de gestão integrado, né, que aí precisa ter liberação de vigilância sanitária, liberação de Secretaria de Meio Ambiente, né, que aí vai depender muito das plataformas, né, que nós já temos hoje várias plataformas totalmente integradas, e aí as plataformas que estão vigendo por aí, elas já têm a sua regra, né, estabelecida de baixo risco, de alto risco, que isso também vai levar muito em consideração na hora que você vai fazer a análise da liberação. Tá? Só que assim, quando você dá entrada no processo na junta comercial, o município ele tem até 48 horas para deferir ou indeferir o seu processo. Como a maioria dos municípios não tem nem pessoa capacitada e pessoal suficiente para analisar, tem muitos casos que passa direto. Né? Não é nem analisado, passa direto, já é validado, vai sendo liberado. Aí depois que as secretarias correm atrás para saber se aquela atividade realmente é baixo risco ou não. Tá? Mas aí existe penalidades quando você não informa de forma correta a questão do baixo risco e alto risco, tá? Médio risco também. Tá? Então, não se inclui no regime diferenciado e favorecido do Simples Nacional para nenhum efeito legal a pessoa jurídica cujo capital participe outra pessoa jurídica, que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, de cujo capital participe pessoa física, que seja inscrita como empresário, ou seja sócia de outra empresa, que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da lei complementar do Simples Nacional, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 4.800.000, cujo titular ou sócio participe com mais de 10%
do capital de outra empresa não beneficiada pelo Simples Nacional, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Tá? Então, nesse caso, né, no caso anterior era outra empresa do Simples. Tá? Eu sou sócio de duas empresas do Simples. Não pode ultrapassar 4.800.000 o faturamento global das duas empresas, né, somados. Tá? Nesse caso aqui, eu sou sócio de uma empresa do Simples e tenho mais de 10% do capital de uma empresa do lucro real, ou do lucro presumido, ou do lucro arbitrado. Tá? Eu também não poderei, se a soma global ultrapassar R$4.800.000. Olha só uma observação, né? Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$4.800.000. Então, nesse caso, eu não preciso nem ser sócio da empresa. Basta eu estar como administrador dela e ter uma outra empresa, ser sócio de uma outra empresa. Se a soma do faturamento das duas ultrapassar 4.800.000, elas já serão excluídas do Simples, as duas. A minha e aquela que eu sou administrador. Constituídas sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo. Então, cooperativa, só quem pode optar pelo Simples são as de consumo. De crédito, serviço, não podem ser do Simples. Sétimo, que participe do capital de outra pessoa jurídica. Oitavo, que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção de risco, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos, compra de direitos creditórios, resultante da venda mercantil, a factoring, ou que execute operações de empréstimo de financiamento. Se você pegar isso aí, é toda a parte do mercado financeiro. E as atividades que são relacionadas com o mercado financeiro, elas invariavelmente são obrigadas ao lucro real. Tá? Então, elas não podem ser do Simples. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores. Tá? Então, no caso de fusão, cisão, incorporação, a empresa não pode optar pelo Simples. Constituída sob a forma de sociedade por ações. Então, as sociedades por ações elas não podem ser do Simples. Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Vedação incluída pela Lei Complementar 147. Nesse item 11, eu tenho que ter muito cuidado com aquela famosa situação da pejotização, que tem muita empresa por aí que ela acaba contratando, transformando funcionários em empresários, para que eles prestem serviço para a empresa. Então, olha só, titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Que realize cessão ou locação de mão de obra. No item 13, que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis, porque nessa questão de loteamento, a maioria das empresas são obrigadas ao lucro real, porque eles vão trabalhar com financiamento, eles vão trabalhar com dinheiro do cidadão, que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir à prestação de serviços tributadas pelo ISS.
com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível. Tá? Muito cuidado com essa questão do cadastro municipal, federal e estadual. Tá? Eu trabalhava numa empresa de gestão tributária municipal, que quando nós fomos fazer a implantação numa cidade aqui na região ali da alça viária, nós chegamos lá e o nosso sistema é todo integrado com a junta comercial. Quando você dá entrada na junta, automaticamente o cadastro já cai na base da prefeitura. Então, quando nós chegamos e pedimos o cadastro da prefeitura, tinham no município cadastrados 400 empresas. E quando você vai na base da junta comercial, tinha mais de 2.000 empresas cadastradas. Então, o que isso quer dizer? Que as empresas que eram comerciais, elas se instalavam no município, solicitavam a inscrição estadual para poder gerar a nota fiscal e pagar o ICMS, e não se cadastravam na prefeitura. Então, as empresas que eram do Simples Nacional, na época, elas já seriam notificadas na implantação do sistema. Por quê? Elas estavam irregulares perante o fisco municipal. Então, tem que ter cuidado. A inscrição municipal é obrigatória para qualquer tipo de atividade. Tá? Quer seja prestadora de serviço, indústria ou comércio. Tá? Na questão da inscrição estadual, é que vai depender. Quem é obrigado a ter inscrição estadual é quem é indústria e comércio, tá? Quem é contribuinte do ICMS. A municipal não tem isso. Todo mundo é obrigado a ter inscrição municipal, cuja atividade seja expressamente vedada. Aí eu tenho que, depois nós vamos ver uma relação, vou colocar para vocês uma relação de alguns quinais que são impedidos de optar pelo Simples. Sendo que nós temos uma constante atualização desses quinais, porque tem algumas situações que o quinai ele é impeditivo e não impeditivo, então é uma confusão só. Então, o tempo todo está tendo empresas entrando na justiça, contestando o impedimento, aí o fisco abre. Então, depois eu vou mandar uma relação de quais são as atividades, quais são os quinais que não são permitidos a opção pelo Simples. Tá? O disposto nos itens 4 e 7 anterior não se aplica a participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto na Lei Complementar do Simples Nacional e associações assemelhadas, sociedades de interesses econômicos, sociedade de garantia solidária e outros tipos de sociedade que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos. Tá? Essa questão do item 4 e 7 é aquela questão de ser sócio de outra empresa, né? De ter participação no capital de outra empresa, né? Em mais de uma, é que se enquadra esse item 4 e o item 7. Tá? Então, se for sociedade cooperativa, não vai ter ingerência sobre isso. Não será impeditivo por isso.